Quer 5 passos para bombar o seu fermento? Então, fica assistindo esse vídeo até o final que eu vou estar explicando para vocês como ter um fermento maravilhoso, tá? Isso eu tô falando tanto do fermento de batatinha, tá? O fermento de litro, fermento de batatinha com farinha de trigo, tá? O fermento de inhame, o levain, todos esses tipos de fermento, tá bom? O que é que você precisa para ter um fermento bombado, né? Que é aquele fermento forte, maravilhoso. O primeiro passo é renovar o seu fermento, tá? Uma coisa que vocês não podem estar fazendo, não pode deixar de fazer é renovação do fermento, tá? Então você vai ter que estar fazendo a reforma dele, tá? Tanto do fermento natural como o levain, tá? Ele precisa da alimentação dele para ele poder, né, ficar um fermento forte e chegar ao ponto de você estar utilizando aquele fermento, né? O segundo passo, tá? É a questão do fermento ir para a geladeira, tá? Tem muitas pessoas que dizem não precisa ir para a geladeira o fermento, porque antigamente as pessoas não colocavam na geladeira, né? Você pode até pensar, é verdade, não precisa ir para a geladeira, mas realmente precisa ir para a geladeira, tá? Todo fermento precisa de ir para a geladeira. Por quê? Porque a geladeira, ela vai estar conservando ali o seu fermento, tá? E aí você vai estar meio que congelando ele na questão de reforma, tá? Se ele tá fora da geladeira, ele precisa mais de reforma. Se ele tá dentro da geladeira, então ele não precisa ser tantas vezes reformado, tá? Então, o fermento ele precisa ir para a geladeira por esse motivo. Porque aí, senão você pode estar deixando ele fora da geladeira, mas aí ele vai precisar de mais renovação, tá? Então aí ficaria, para algumas pessoas, ficaria até caro, né? Você tá renovando, principalmente para as pessoas que não utilizam tanto o fermento, tá? Faz um pão aqui, vamos supor, uma vez por mês, e aí aquela pessoa vai ter que renovar 15 vezes no mês. Então aí sairia bem caro para ela, né? Tá com esse fermento. Então o que nós queremos é que seja de baixo custo e um fermento maravilhoso, né? Então o terceiro passo, aquecer o seu fermento, tá? Quando eu falo aquecer o fermento, não é você pegar o seu fermento e colocar ele dentro do forno, ou pegar o seu fermento e colocar ele no fogo, tá? Quando eu falo em aquecer o seu fermento, tem alguns lugares que é bem quente, então você vai estar pegando o seu fermento e vai estar colocando um lençol nele, tá? Ou um pano que seja de cor escura, tá? Com poucos dias, com poucas horas, a sua garrafa já vai estar bem dura, tá? Principalmente nos primeiros dias, né? Que é de criação do fermento. Principalmente o fermento de batatinha, tá? Porque o fermento de trigo, ele é bem mais potente do que o fermento de batatinha, tá? Em relação a ficar pronto mais rápido, a fermentar bem mais rápido, tá? Por isso que eu gostei muito de unir a batatinha com a farinha de trigo, porque aí dá um fermento muito potente, tá? E saboroso, os pães ficam muito saborosos, tá? Então é a questão disso aí, de ser da farinha de trigo fazer o seu fermento fermentar bem mais rápido, tá? E os pães crescem também bem mais rápido, na minha opinião, tá bom? Então, é a questão de você aquecer o seu fermento, tá? Ou você pegar o seu fermento, colocar ele ali debaixo da pia, tá? Em um lugarzinho que não passe tanto vento. Você pegar e colocar 2 garrafas, criar o seu fermento 2 vezes, tá? Colocar uma numa garrafa e outra noutra. A mesma quantidade, o mesmo fermento, você colocar uma garrafa exposta, tá? Tanto pelo vento como pelo sol, tá? E aí você pegar outra garrafa e colocar em um canto mais fechadinho, tipo dentro de um armário, debaixo da pia, um lugar que não passe tanto vento, tá? Ou você até pegar ali um pano e enrolar a sua garrafa. Você vai ver a diferença como é gritante, tá?
Ali, como o fermento vai estar exposto, passando muito vento, isso aí altera o seu fermento, tá? Então, a questão de você guardar o seu fermento mais, tá? Aquecer o seu fermento para o seu fermento fermentar até mais rápido, tá bom? Então, essa aí é a dica 3 para o seu fermento ficar maravilhoso, tá bom? Então, a dica 4 é o seguinte: você vai estar utilizando a quantidade certa de ingredientes, tá? Porque aí eu já vi casos de pessoas me perguntando aqui no canal, Luana, eu posso... a primeira reforma eu fiz com uma batatinha, essa outra, a segunda reforma, eu coloquei mais 1 colher de açúcar, sendo que era para colocar 5 colheres de açúcar, coloquei 6 colheres de açúcar, entendeu? Então nós temos que ficar muito esperto, muito ligado, tá? Em questão disso aí, da quantidade de ingredientes que você tá colocando, tá? Tem algumas pessoas que acham que a batatinha é muito pequenininha. Ah, não, eu vou colocar 2 batatinhas. Não precisa colocar 2 batatinhas, tá? Você coloca apenas de aproximadamente 200 gramas, tá bom? É uma batatinha mais ou menos assim. Não precisa ser uma batata tão grande, tá? Para o seu fermento ficar mais forte. Porque se a batata for muito grande, então mais líquido vai pedir o seu fermento, tá? Principalmente se for o fermento de batatinha. O fermento de trigo, de farinha de trigo, vamos supor que você vai colocar 9 colheres de farinha de trigo. Tem algumas pessoas que colocam 11, 12. Então aí o fermento ficaria bem mais forte, né? E aí na próxima reforma que for fazer, ele pediria mais líquido, né? Que seria água. Então fica essa questão aí de ter bem mais cuidado em relação à quantidade dos ingredientes, tá? Seguir bem a regra dos ingredientes, tá? 500 ml de água, 1 colherzinha de sopa rasa de sal, 1 batatinha, 5 colheres de açúcar, tá? A água de preferência é uma água morna para fazer o fermento natural de batatinha, tá bom? E aí vai a 5ª dica, tá? Para você deixar o seu fermento bombando. A 5ª dica que eu vou estar deixando aqui para vocês é ter bastante paciência, tá? Todos os fermentos naturais, ele requer muita paciência, tá? Porque muitas das vezes você não vai conseguir o seu fermento maravilhoso ali, como algumas pessoas têm na primeira vez. E ela também não conseguiu na primeira vez, tá? Então, ali foi várias tentativas. Isso pode acontecer, não é porque, eu não consegui o meu fermento da primeira vez, eu fiz meu pão, ficou ácido. Gente, tenta a segunda, tenta a terceira, tenta a quarta, tenta a quinta. Uma hora você consegue. É cansativo porque gasta, né, os ingredientes, tudo. Eu sei bem, principalmente hoje em dia, né, que as coisas estão bem caras e tudo mais. Mas você tenta que dá certo, tá? Não é impossível. É possível sim, tá? Basta você querer. E outra coisa, fizemos o canal para sempre estar ajudando, né? Eu tenho uma dúvida, pode estar comentando aí no canal que nós vamos estar ajudando uma a outra, tá? Tem o grupo também no WhatsApp, tá bom? Tem o grupo no Facebook. Então, nós estamos sempre aqui para ajudar umas às outras, tá? Com a dica, com a ajuda, com um áudio, com alguma coisa, com alguma foto, com alguma receita. Então, ter bastante paciência, tá? Eu gosto até de brincar com algumas colegas lá do grupo que o fermento é como se fosse um filho, né? Você tem que ter bastante paciência, tá? Cuidar dele, para que lá no futuro você consiga fazer um pão grande, um pão saboroso, bem delicioso, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E não esqueça de deixar o joinha de vocês, que é muito importante para nós, tá bom? Tchau, um beijão.